Oi pessoal, tudo bem? Tudo certo? Espero que sim, que todos estejam bem. Então hoje é segunda-feira, dia da carta da semana, né? Então já vou pedir aqui ao universo que traga um tema bacana para a gente trabalhar e que a gente possa aprender bastante com os ensinamentos aqui que o tarô nos traz, né? E também que a gente possa aplicar esses ensinamentos aqui na nossa vida, para a gente tornar a vida um pouco mais fácil, né? Para que a gente consiga lidar melhor aí com as situações, tá bom? Então é isso, até mais. Bom, então vamos ver qual é a carta que o universo nos sugere essa semana. E é o 8 de espadas, com o pajem de espadas, a força, o 8 de copas, a rainha de paus, o 10 de ouros, o pajem de copas, o rei de espadas e a rainha de ouros. Bom, então falando da carta da semana, que é o 8 de espadas, essa carta nos fala sobre os obstáculos que a gente tem na vida, tá? Mas também fala do esforço que a gente tem que fazer para vencer esses obstáculos, né? Afinal de contas, às vezes a gente precisa só de algum movimento, né, para que a gente consiga resolver aí esses obstáculos que a gente tem na vida. E nos alerta também sobre aqueles obstáculos que a gente mesmo coloca, né? Nós somos mestres em fazer isso na nossa vida. A gente mesmo acaba colocando problemas, né, empecilhos, né, na nossa vida, tá? Então é uma carta que nos alerta sobre isso para que a gente consiga se desvencilhar dessas situações, se possível resolver o que é melhor ainda. O pajem de espadas nos fala que a gente precisa ficar atento a essas situações aqui, né? Principalmente aquelas que a gente mesmo cria, né? Porque senão a gente começa a reproduzir esse tipo de coisa sempre na nossa vida e aí sempre a gente vai ter obstáculos na vida, tá? Fala também daquela boa vontade, né? Que a gente tem que ter com a gente mesmo para que a gente possa enxergar aqui o que está acontecendo. Se os problemas são externos ou se são internos que a gente mesmo acabou criando, tá? Então, vamos ter isso em mente para que a gente fique sempre alerta a esse tipo de situação, né? Sobre os obstáculos que a gente tem na vida. A carta da força, ela já nos fala sobre a coragem que a gente tem que ter, né? E o esforço que a gente tem que fazer também, claro, para a gente conseguir vencer esses obstáculos aqui que a gente tem, né? Então ela é aquela carta que fala que nós precisamos primeiro entender as coisas para que aí a gente tome as atitudes corretas, né? Porque senão também a gente acaba perdendo energia com coisas que não são necessárias. Então é preciso primeiro estudar estrategicamente para que a gente possa vencer esses obstáculos aqui que a gente tem no nosso caminho, né? Então é preciso termos coragem. O 8 de copas é aquela carta que fala que está na hora, né, da gente mudar essa situação na nossa vida, né? Quando a coisa está muito difícil, muito complicada, a vida está sempre complicada, então significa que as coisas não estão corretas, né? Então a gente precisa mudar essa situação. E essa carta diz que é o momento, esse é o momento da gente fazer isso. Quando a gente toma uma certa consciência das coisas, né? Esse é o momento, né? Que é sinal que a gente acordou para algo e a gente percebe que a gente precisa realmente mudar essa situação
aqui, né? De estar sempre com problemas, obstáculos, né? E que a gente não consegue resolver, então vamos mudar. A Rainha de Paus, ela nos fala que a gente não pode ter medo, né, desse desafio de vencer obstáculos, né? Senão, se a gente entra, né, com medo, já é complicado aí para a gente enfrentar essa situação. A gente precisa também de confiar na gente, né? Nós temos poder para fazer essas mudanças aqui na nossa vida, né? Se a gente já entra meio com o pé atrás, tal, aí, né, já fica mais complicado, né? Já fica mais difícil. Então a gente precisa confiar no nosso poder, né? E também estar positivo, né? A gente tem que estar otimista. Muda tudo, né? Mente é tudo, né? Então essas coisas aqui podem nos ajudar, né? A positividade, autoconfiança e não ter medo. O 10 de ouros nos fala que a gente precisa de entender que esses movimentos que a gente faz, esses obstáculos que a gente consegue vencer, né, vão trazer futuramente bons resultados, né? Vão proporcionar aí para a gente um futuro melhor, com saúde, com paz, com tranquilidade, com prosperidade, né, com uma série de coisas, dependendo de qual é o desafio aqui, de quais são esses obstáculos que a gente tem, né? E quais são os nossos objetivos também, é claro, né? Mas a gente precisa entender que essa mudança vai proporcionar um futuro muito melhor para a gente, né? Quando a gente consegue vencer esses desafios, a gente vai ficando mais forte e aí a gente vai conseguindo ir mais longe cada vez mais. O Pajem de Copas nos mostra aqui que a gente precisa de fortalecer nosso lado emocional também, né? O Pajem, referente aqui ao lado emocional, o Pajem de Copas, ele nos mostra ainda um estado emocional, né, que precisa ser desenvolvido ainda, que precisa ser melhorado, fortalecido, tá? Então a gente precisa de saber controlar nossas emoções, entender as nossas emoções, né? Porque tudo na vida tem um lado emocional, tudo, né? Mesmo que seja o lado mais material, tem emoção junto, né? Então a gente precisa de trabalhar essas emoções para a gente estar forte e aí a gente promover essa mudança superando obstáculos aqui, né? Que é o que a carta da semana fala. O Rei de Espadas nos fala sobre o quanto é importante a gente estar com a nossa mente centrada para que a gente possa vencer esses obstáculos da nossa vida, tanto aqueles que são externos quanto aqueles que nós mesmos criamos, né? Então é imprescindível que a nossa mente esteja forte, né? Para que a gente consiga realmente promover aqui essas mudanças, tá? Ele fala também de comunicação, que isso é outra coisa que a comunicação remove muitos obstáculos que a gente tem, porque às vezes é numa conversa clara, objetiva, né, que a gente consegue resolver problemas aí também. Então, mente e comunicação. E finalizando, a Rainha de Ouros aqui nesse caso, ela nos pede que a gente trate essa situação dos obstáculos que a gente tem na vida com carinho, com amor, afinal de contas é para o nosso próprio benefício, né? E outra coisa, ela fala que a gente precisa de cuidar menos dos outros ou da vida dos outros e cuidar mais da nossa. A gente precisa se colocar em primeiro lugar, né? Para depois cuidar da vida dos outros. Então vamos melhorar a nossa vida primeiro e depois a gente ajuda as outras pessoas, tá bom? Então é isso, eu espero que os ensinamentos aqui ajudem a gente aí a viver melhor, né? E que a gente possa aplicar esses ensinamentos aqui na nossa vida, tá bom? Um grande abraço a todos.